E aí, aluno, vamos começar mais uma revisão da nossa aula? Não é interessante nós olharmos esse período do início da República Brasileira? E a gente olha o início da República Brasileira, a gente vê que não foi tão mar de flores, não. Nós temos o Contestado, nós temos o Canudos, nós temos a revolta da Armada, que vai acontecer nesse período, nós temos o movimento tenentista, nós temos o anarco-sindicalismo surgindo, nós temos movimentos sociais. Então, nós estamos em ebulição do Brasil desta nova república. E agora com vocês, eu vou fazer essa revisão para facilitar a atividade de vocês. Por quê? Ainda teve uma outra de 1910, que ela vai estar diretamente ligada à nossa história. Sabe qual foi? A revolta da Chibata, lá. O almirante negro lá, ele vai se revoltar contra as chibatadas que os marinheiros recebiam, grande parte deles negros, e eles vão fazer uma revolta, vão tomar um encouraçado, depois eles vão ser presos. Sabe qual foi o castigo deles? Foram colocados no navio e trazidos aqui para Santo Antônio do Rio Madeira para trabalhar nas linhas telegráficas. Mas isso é uma outra história. Isso aí, história que nós já vimos lá no primeiro ano. Lembra lá em 2022 que nós já falamos sobre isso? Lá no primeiro ano, nas aulas de História de Rondônia. E nós temos essa revolta. Olha na tela para vocês. Na tela para vocês, porque nós vamos ver, eu, professor Beto, estarei com vocês falando sobre essas revoltas da Primeira República. Os excluídos da Primeira República, a maioria quase absoluta da população brasileira, era composta pelos chamados cidadãos inativos, ou seja, que não podia votar, não podia ser votado, eram excluídos. Com a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais. Esses chefes locais eram chamados de coronéis. Era o coronelismo. E essa exclusão política incipiente da industrialização, as péssimas condições de vida e de trabalho dos operários urbanos, também dos trabalhadores rurais. E aí nós vamos ter aí, revoltas acontecendo. Entre elas, as revoltas messiânicas. E uma das figuras míticas que conseguiu reunir dezenas de milhares de seguidores, fundou um antigo povoado de Canudos, o Arraial de Belo Monte. Quem é esse aqui? Antônio Conselheiro. O primeiro ataque a Canudos aconteceu ainda no século XIX, em 1896. Só que Canudos resistia. Canudos estava aí em pé. Canudos teve o primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque, até o corta-cabeça lá, o coronel Moreira César lá, o corta-cabeça, ele vai ser derrotado por Canudos. O sistema de guerrilha que eles vão desempenhar muito forte. Então, o governo brasileiro manda um quarto ataque e em 5 de outubro de 1897, finalmente Canudos vai ser derrotado pelo governo brasileiro. Uma soma de 25 mil mortos. Outro movimento que nós vimos também surgindo no Nordeste vai ser o cangaço, chamado cangaço. Então, forma-se no Nordeste grupos armados que praticavam assalto às fazendas e muitas vezes matavam as pessoas dessas fazendas. E resgatavam os trabalhadores estavam lá, alguns deles já saíram da fazenda e iam para o cangaço também. Para uns foi uma forma pura, simples de banditismo e criminalidade. Para outro, constituiu uma forma de contestação social. Essa dilema do cangaço. Entre o mais conhecido, nós temos aí o cangaceiro Antônio Silvino e o Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião. Aí, se não bastasse isso, agora vamos lá para a região sul do país. Lá onde nós temos Santa Catarina e nós temos o Paraná. A fronteira era contestada, era disputada pelos dois estados. E lá nós temos mais uma revolta messiânica. José Maria reúne esse pessoal, 20 mil sertanejos, e fundou o povoado que compunha a chamada Monarquia Celeste. Tanto é que quando José Maria cai, quando José Maria morre, ele é santificado pelo seu povo. Agora ele virou um santo. Com o início da construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul em 1890, muitos deles foram desalojados. E eles tentaram resistir, mas não conseguiram e foram
derrotado. Mais um saldo de 20 mil mortos. Então, só aí nós já contamos 45 mil mortos pelo Exército Brasileiro dentro desses movimentos. E fora o cangaço também, que houve uma dizimação do cangaço, e os cangaceiros, todos eles tiveram a cabeça cortada e foi exposta em praça pública. Mas vocês têm atividade para fazer. Faça atividade que eu já volto. Vou ali tomar água e já volto, hein? A gente para pensar sobre república. Vocês que são alunos do terceiro ano, vocês têm que fazer uma reflexão muito forte sobre essa forma de governo. A república, ela não é uma coisa nova, não é nova. A república, ela teve lá no Império Romano. Nós tivemos a república sendo criada no Império Romano. O termo democracia é criado na Grécia, o termo república é criado no Império Romano. Depois nós temos o período renascentista, nova filosofia, nova forma de pensar, que também se discute a república. John Locke e outros pensadores vão discutir a república. E essa forma de governo, essa divisão de governo, ele começa a ser discutido de uma divisão onde tivesse três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e eles dentro da harmonia entre si. O Brasil, quando se forma, se torna independente, ele não é uma república. Ele se torna um império na independência dele. Só que era um império constitucional. Tinha uma Constituição. Só que essa Constituição era meio fajuta, porque ela criava um quarto poder, que era o poder moderador, que era o poder do imperador. Então o imperador basicamente mandava em tudo. Era centralizado. Porque ele que dissolvia a Assembleia, ele tinha poder sobre tudo. Quando Deodoro da Fonseca derruba o governo brasileiro, ele implanta aqui uma república. E essa república, ela não é aceita por grande parte da população. Esse movimento messiânico, por exemplo, ele não aceitava essa república. Eles achavam que havia uma figura divina, um poder divino do imperador, que era dado diretamente por Deus para o imperador. Então eles não aceitavam. Mas mesmo assim eles não estavam batendo de frente com a república que se formou. Eles estavam se organizando. Eles estavam tentando sobreviver, só que as oligarquias não queriam deixar eles sobreviverem. O Nordeste passou no final do século XIX, ele passou por um período de seca, uma seca que ela assolou o mundo, não só foi o Brasil, mas o mundo. Nós tivemos ali no Nordeste cerca de 500 mil pessoas morrendo de fome e de rubéola. Teve um ataque aí de rubéola muito forte no Nordeste. Se hoje o coronavírus matou recentemente 700 mil pessoas, imagine isso no século XIX matando 500 mil pessoas no Brasil. Foi um período cruel. Alguns desses sertanejos, eles se fizeram retirantes. Eles fugiram dessa seca. E eles foram capitaneados por esses coronéis. Ou o coronel nordestino, ou foram levados para o sudeste brasileiro, onde tinha ali um processo de industrialização, ou foram trazidos para os seringais da Amazônia, onde também passaram por um processo de exploração através do sistema de aviamento. Esses nordestinos estavam meio sem saída. Aí surge um movimento messiânico que leva eles para uma região e diz, olha, aqui você pode sobreviver, você pode plantar para a sua autossustentação. E é dentro desse movimento que nós vamos ver surgir no Nordeste. Mas vamos na tela para vocês fazer atividade aí, atividade de sala. Vamos lá que qualquer coisa a gente tira a dúvida aí da aula. No município, o fenômeno ligado à formação de poderes locais, vinculado a uma ampla clientela política, assentou-se em uma sociedade agrária extremamente desigual. Com a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais. Estamos falando de quê? Do coronelismo, movimento messiânico, republicanismo, república da espada ou capitalismo? De que nós estamos falando? Pessoal,
poder dos coronéis. Essa daí não tinha nem como errar, né? É o coronelismo que a gente estava discutindo. O poder dos coronéis. Vem cá. O coronelismo, esses poderes locais, eles vão se fortalecer muito. Eles vão se fortalecer muito. São eles que dão emprego para as pessoas ali, porque eles são donos da terra, eles detêm aquela terra. Terra que foi conquistada desde do período quando se fez as capitanias hereditárias, eles se tornam herdeiros dessas terras. E com isso ele tem um controle social muito forte dentro da região, não dando espaço para as pessoas. E aí ele tem as pessoas no cabresto, como se fosse um animal, um total controle. Vocês votem em o que eu mandar, vocês façam o que eu mandar e vocês me obedeçam. O Alto da Compadecida, ele é uma caricatura muito legal sobre isso, o filme Alto da Compadecida. Traz uma caricatura muito legal sobre isso. Então esse coronelismo é muito forte. Ele é utilizado pelas elites políticas brasileiras para fazer o controle da região. Ok? Então essa primeira está respondida. Vamos para a segunda. Segunda. Finalmente caiu em 5 de outubro de 1897, com um saldo de cerca de 25 mil vítimas, em um ano de conflito. Belo Monte resistiu até o último homem. O exército brasileiro saiu vitorioso de sua mais desonrosa campanha. Estamos falando de quê? Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Guerra de Farrapos, Guerra do Paraguai, Proclamação da República. De que nós estamos falando? Essa daí também ficou com mamão com açúcar, né? Canudos é formado dentro desse sistema messiânico por Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro, ele reúne sertanejos que estavam passando fome, passando por dificuldade, e esses sertanejos, eles queriam se organizar socialmente de uma forma cooperativa, vamos colocar assim, dentro de um cooperativismo. E eles começam a plantar, a colher, a se alimentar, e surge o excedente. Ao surgir o excedente, o que acontece? Eles começam a ir na cidade vender o excedente. E eles vão na cidade vender o excedente, e essa venda vai chamar a curiosidade. Ei, peraí, o que está acontecendo lá em Canudos? Por que está tendo esse excedente? Hein? Por que vai estar tendo esse excedente? Aí, o que acontece? As pessoas vão se interessar em ir para Canudos. E Canudos começa a crescer, começa a ter mais força, mais força, mais força. E os coronéis vão dizer, ei, isso aqui está ameaçando o nosso poder, nós estamos perdendo a mão de obra. Governo brasileiro, faça alguma coisa. O governo brasileiro vai, bum, manda o exército para destruir Canudos. Aí nós temos aí o final de Canudos. Canudos acaba. Canudos é derrotado pelo exército brasileiro. Saldo de 25 mil mortos pelo exército brasileiro. Na tela para vocês, que a resposta correta é Canudos. Canudos. Vamos para... Se liga no Enem. Vamos lá. PUC São Paulo. Deixa eu beber uma água aqui. Não se rendeu. Resistiu até o esmagamento completo. Expugnado palmo a palmo. Na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente da quais rugiam raivosamente 5 mil soldados.
A chacina empreendida pelo Exército em 1897, no interior do Nordeste, e com o qual o leitor de Os Sertões, de Euclides da Cunha, grande escritor brasileiro, que esteve lá e escreveu sobre Canudos, nos Sertões, entra em contato, tem uma de suas explicações. Vamos lá. Na necessidade, por parte do governo, de afirmar a irreversibilidade do projeto republicano? Ou seria a letra B, no fato de que o movimento seria uma extensão do cangaço na região, provocando a reação dos latifundiários? Olha aqui, ó, olha o que está apertando. A chacina empreendida pelo Exército no interior do Nordeste, com o qual o leitor de Os Sertões, de Euclides da Cunha, entra em contato, tem uma de suas explicações. Por quê? Qual era o medo deles? No objetivo do Estado republicano em conter quaisquer manifestações socialistas que incluíssem ideologias revolucionárias nos camponeses? Não, não falamos sobre isso, não. Ou seria na letra D, na tentativa do Exército de impedir que os tenentes, detentores, desertores continuassem sua pregação no interior do país? Não, não tem nada a ver com o movimento tenentista, tá? Isso daqui. Ou seria a letra E, na pressão exercida pelo Vaticano sobre as Forças Armadas com o objetivo de barrar o crescimento de igrejas alternativas? Pessoal, tá. O grande medo, eles estão vendo que o cangaço se fortalecia paralelamente a Canudos. E eles tinham medo de que o Canudos também se transformasse num cangaço. Mas o Canudo ele não era violento como os cangaceiros. Eles estavam no seu local. Mas esse movimento, eles achavam que poderia ser uma extensão do cangaço. E eles diziam, não, nós precisamos combatê-lo. Nós precisamos combater, porque senão ele pode derrubar a República Brasileira. Balela. Mesmo assim, na tela para vocês, foi derrubado Canudos por fato de o movimento seria uma extensão do cangaço da região, provocando uma reação dos latifundiários. Os latifundiários pressionaram o governo brasileiro. E a quarta é uma resposta livre de vocês. Outro importante movimento messiânico ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, em uma região contestada, disputada pelos dois estados. Por isso o movimento ficou conhecido como contestado. Como se deu o desfecho do conflito? Aí você volta lá no texto, dê uma lida no texto, porque o contestado também, ele é um movimento fortíssimo dentro do sul do país. E eles estavam tentando se organizar, assim mesmo como Antônio Conselheiro. Era outro movimento messiânico parecido. Resposta aí para vocês. Coloquei aí a sugestão da resposta para vocês. Em 1916, o último núcleo foram arrasados por tropas de 7.000 homens armados, de canhões, metralhadores e até alguns aviões de bombardeio, pela primeira vez usado como arma de combate no Brasil. E com isso, 20.000 pessoas foram arrasadas. E esse foi a nossa aula de hoje, trata sobre alguns movimentos desse início da República. Tivemos outros, vamos ter outros movimentos. Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, vamos ter outro, a Revolta da Armada, o Tenentismo, vamos ter vários movimentos aí desse início de República. Mas espero vocês numa próxima aula. Até lá!